Desde o lançamento do Apple Vision Pro, a busca no Google por Meta Quest 3 nunca cresceu tanto. A partir dali, muitas pessoas acabaram de descobrir o mundo do VR, ou o mundo do VR, a realidade virtual. Pessoas andando na rua de forma esquisita com um negócio na cabeça e as pessoas se perguntavam o que é isso, até olharem o preço do Apple Vision Pro e nem passar na cabeça delas que elas poderiam ter um daquele. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar quais são as diferenças entre eles e se realmente vale a pena cada um deles. Hey Techers, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o comparativo entre o Apple Vision Pro e o Meta Quest 3. Eu sei, durante anos eu evitei essa comparação, eu falei que não iria fazer porque são propostas completamente diferentes, mas a coisa começou a ficar interessante quando o Meta Quest 3 começou a atualizar e aí a gente tem uma briga legal aqui para comparar para vocês. E eu quero deixar bem claro que, óbvio, claro que o Apple Vision Pro é muito mais caro e ele tem que ser melhor do que o Meta Quest 3, é obrigação dele passar por isso. Mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a diferença que existe entre eles e se realmente vale a pena para você. De repente você tá buscando algo mais parecido com o Vision Pro ou você quer algo mais simples, que é no caso do Meta Quest 3. Ou você só tá aqui de curioso e quer entender a comparação entre os dois. Dá para deixar a tela maior, exatamente. Antigamente não dava para fazer isso. Como eu falei, a atualização agora, ó, dá para colocar no chão também para você assistir, caso queira colocar alguma coisa, ó, por conta da atualização. Ao redor, não lembro se é nesse aqui ou nesse, mas você dá um tapa aqui e ele vai mostrar para vocês o ambiente virtual, que é onde eu escolho, tá? Aqui eu posso ir, ou eu posso ir aqui para entrar em modo imersivo, ó. Se eu clicar aqui, aí ele entra no meu ambiente virtual, no meu escritório. Isso aqui pode ser definido, tá? Se a gente vir aqui em sistema, a gente consegue colocar o que a gente quer. Então, aqui ó, ambiente virtual. Eu posso escolher outros lugares aqui que eu queira colocar. Por exemplo, só aplicar esse daqui. Ó. Bom, pessoal, aqui é a questão do Vision Pro. Vocês podem ver, ó, que não tem distorção, cara. É bem pouco, olha. Tem até uns efeitos de glitch aqui do lado e tudo mais. Só que a distorção que ele tem é muito pouca, tá? É o mais próximo do mundo real do que o Meta Quest 3. Inclusive, ó, eu estou ali, ó, aparecendo esse avatar aqui com meus olhos, é a simulação dos meus olhos. Assim que você compra quando você faz as configurações iniciais, você faz um escaneamento do seu rosto para ele conseguir criar esse olho e criar o seu avatar ali do mundo normal, tá? E aqui é muito simples, tá? Você consegue, por exemplo, se eu aparecer aqui, ó, se eu abrir a mão vai aparecer essa bolinha e se eu virar vai aparecer essa outra, tá? Aqui eu confirmo e abro o menu. Aqui é o nosso menu. Consigo navegar aqui, ó, segurando ele, soltando. É bem legal. E se eu virar aqui, ó, eu consigo abrir a central de ajuda. Inclusive tá gravando ali. Eu consigo abrir os outros aplicativos aqui, como modo não perturbe, aumentar o som, diminuir, espelhar a tela, enfim. A gente vai começar pelo quesito bateria, tá bom? O Meta Quest 3, ele dura em média 2 horas dependendo do seu uso. Como assim, Isaac? Dependendo do seu uso. Se você usa ele em um ambiente misto que vai utilizar as câmeras, todos os sensores, rastreamento de mão, vai exigir mais do Meta Quest 3. Então, consequentemente, ele vai consumir mais energia. A única vantagem que ele tem é que essa straps aqui específica, eu não vi ainda encontrar um desse da Apple, tá? Essa straps aqui, que é a BoboVR, essa aqui é a M3 Pro. Então isso aí vai acabar consumindo mais energia. A sorte que o Meta Quest 3, ele tem essa straps aqui, que é da BoboVR, que a gente consegue acoplar aqui atrás, através de um MagSafe. E aí ele começa a carregar milagrosamente, tá? E para você carregar essa bateria aqui é muito simples, porque ela é USB-C. Então você conecta aí o USB-C e consegue deixar ela carregando por mais tempo, tá? É muito legal, é de bastante qualidade, eu gosto bastante aí de utilizar essas straps aqui no Meta Quest 3. Eu acho que é obrigação, cara, se você tem. Ele vem com uma bem vagabunda, vou falar a verdade pra vocês, só que essa daqui é muito mais confortável, eu tenho certeza que vai te deixar mais contente com isso. Isaac, e o Vision Pro quanto tempo dura? Pessoal, essa aqui é a bateria do Vision Pro, como vocês podem ver. Ela é gigantesca, tá? Ela é muito grande mesmo, olha isso daqui. É do tamanho da palma da minha mão, praticamente, tá? E ela dura
exatamente 2 horas e pouquinho também. Meu Deus, não era diferente? Tá, eu sei que a meta promete um pouco mais, só que no dia a dia, você utilizando, ela não vai durar mais que 2 horas. A meta promete um pouquinho mais, só que vamos e convenhamos, no dia a dia assim não faz tanta diferença, tá? Já o Vision Pro eu testei, de fato, assistindo filme em realidade virtual, em realidade mista, cara, dura 2 horas, 2 horas e 10, por aí, não fica muito longe. Então, eu diria que em quesito de bateria é empate. A única vantagem que tem é na questão de a bateria do MetaQuest 3 ser interna e a do Vision Pro ser externa. Você não tem nenhum fio aqui acoplado por fora e tudo mais, a não ser esse daqui por conta da minha straps. Ó, straps é basicamente essa band aqui que fica nessa estrutura, tá? Eu tenho um unbox quando chegou isso daqui, se você quiser é só olhar no canal também. E essa possibilidade da gente conectar a bateria extra, isso daqui é bastante legal. Essa bateria extra vai, em média, ela tem 10.000 mAh e ela vai garantir mais 1h30 mais ou menos ali, então a gente vai chegar em 3 horas e meia até 4 horas, dependendo do uso. Já o Apple Vision Pro, a gente tem a bateria externa e não tem straps até hoje com possibilidade de você colocar a bateria externa. O que eu faço no meu uso? Eu acabo utilizando através dessa porta USB-C que existe nela. Ela tem essa porta USB-C aqui na bateria, ó. Essa porta USB-C aqui faz com que eu consiga conectar tanto direto na tomada com o meu carregador do MacBook, quanto também baterias que tenham um alto índice de voltagem. Por exemplo, eu tenho uma powerbank aqui que ela transmite 20 watts no output, então ela consegue segurar a bateria do Apple Vision Pro tranquilamente. Cara, basicamente isso aqui é gosto, tá? Com certeza esse daí é um dos maiores defeitos do Vision Pro, mas eu tenho certeza que a Apple não vai deixar isso se repetir. E um detalhe também é que quando eu utilizei o MetaQuest 3 direto na tomada e eu precisei de uma carga maior para conseguir carregar ele, simplesmente ele começava a travar o hand track, que é o rastreamento das mãos, tá? Então isso aqui é para deixar bem claro. E sobre essa questão de bateria, se é pouco, se é muito, eu falo que ela é o suficiente para não cansar os seus olhos e você ter dor de cabeça. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar mais de 2 horas completamente olhando para a tela do meu computador. Basicamente, eu começo a ter dor de cabeça, começa a me prejudicar e eu acabo saindo, olhando para outro lugar, mexendo um pouco no celular, que a tela é menor. Então, tecnicamente, é a mesma coisa de consumo de VR. Você não consegue ficar tantas horas ali olhando fixamente para um lugar, porque você está olhando com uma tela muito próxima do seu olho. Então, eu falo que elas duram o suficiente que teriam que durar. Agora, se conseguir resolver para deixar uma coisa mais leve internamente no Vision Pro, assim como é no Quest 3, aí seria perfeito também. Uma coisa que a gente tem que ressaltar também é a questão de imagem, tá? A qualidade de imagem das câmeras. Nessa aí, o Vision Pro ganha disparadamente, cara, infinitamente muito melhor do que o MetaQuest 3, só que o MetaQuest 3 ela não é ruim, tá bom? Ela consegue ser usual no dia a dia e tudo mais, a resolução dela é inferior, claro, do MetaQuest 3S e o MetaQuest 2, ela deu um salto gigante na qualidade, porque ela conseguiu através das lentes dela, que antigamente eram aquelas esféricas, e agora partiu para um LED, melhorou bastante a qualidade, tá? E vocês vão perceber aí na imagem que a imagem do MetaQuest 3, ela tem mais distorção. Isso aí é um dos erros que o Zuckerberg está tentando consertar faz anos. Com as atualizações que ele lança, tá conseguindo amenizar isso daí, mas ainda assim a gente tem longe da imagem que é o Vision Pro. Tem coisa que você não consegue consertar no software, tem que ser no hardware ali, mudando a lente e fazendo a parada direito. E eu falo que a câmera dele é o suficiente para você utilizar no dia a dia, mas tem muito vídeo aí de, por exemplo, você lavando a louça enquanto você está assistindo o vídeo no YouTube. Cara, isso é bem legal, só que por conta da qualidade de imagem, você provavelmente vai deixar a louça suja e não vai conseguir limpar direito. Já o do Vision Pro, você consegue ter essa noção real do mundo, e eu sinto que o look dela parece um pouco mais de série americana antiga, sabe? Quando eu tô vendo por ele, eu sinto que eu tô dentro de uma série, com a exposição um pouco mais baixa e tudo mais. E lembrando que o desempenho em baixa luz do Vision Pro é muito melhor do que o Quest 3, tá? Vocês podem perceber aí no comparativo as imagens quando eu penso em sombra nos pontos pretos,
com certeza o Vision Pro ganha de lavada, tá? Ele consegue fazer essa redução de ruído, eu acho que a lente dele também, por ser mais clara, não precisa aumentar tanto o ISO e acabar destruindo a imagem. Em quesito conforto, eu quero falar para vocês que utilizar o MetaQuest 3 é mais confortável do que usar o Vision Pro por muito tempo. Você não vai sentir diferença durante os primeiros 30 minutos, depois você vai sentir que no Apple Vision Pro a pressão que ele coloca no rosto é maior, simplesmente por conta das straps dele. A gente tem essa straps que vem nele, que é a mais bonita na minha opinião, e tem aquela que você coloca aqui em cima da cabeça. E essa que coloca em cima da cabeça vai ser mais confortável do que essa daqui. Só que como ela não tem apoio de cima, essa aqui acaba usando a pressão toda no rosto. Então você fica com o rosto mais pressionado, você vai ver mais marcas aqui que vai deixar vermelho ao redor dos olhos por conta da pressão que é colocada nela. Já as straps do Vision Pro basicamente é assim. A gente tem os controles aqui, ó, para você conseguir regular na sua cabeça. Eu confesso que ela é muito bonita esteticamente, só que de conforto a longo prazo não é tão legal, tá? E só um detalhe, quando você for comprar o seu Vision Pro, se atente ao tamanho dessas straps, porque a minha veio por padrão large, porque eu comprei aqui no Brasil, eu não encomendei pela Apple. E eu utilizo o small, a minha cabeça não é tão grande assim, cara. Quem utiliza isso daqui, com certeza é jogador de NBA, para ter a cabeça desse tamanho. E a small, eu tive que pagar 100 euros mais ou menos para conseguir ter essas straps agora, que funciona em mim tranquilamente, sobra até espaço e funciona também em criança, caso você queira colocar numa criança, por exemplo. E no MetaQuest 3, uma coisa bem legal que a gente tem também é que você consegue regular manualmente a questão da distância dos olhos. Cada rosto tem uma distância diferente, então você consegue, aqui embaixo, consegue regular essa distância que facilita bastante ali. Já o Vision Pro faz isso, só que de forma digital. Como os sensores dele são muito maiores, a gente só pressiona aqui em cima no scroll dele e ele já consegue fazer assim que entra uma cabeça diferente. Por exemplo, você está utilizando e seu amigo começou a utilizar, ele consegue fazer essa calibragem para a cabeça do seu amigo e fazer uma adaptação. O MetaQuest 3 foi minha primeira experiência em VR. Com ele eu consegui ver a tecnologia, ver pela primeira vez. Eu tenho um unboxing aqui no canal quando chegou. Foi simplesmente assim, fantástica eu ter esse primeiro contato. E eu falo que, para minha opinião, o MetaQuest 3 ele é um videogame VR que ele consegue fazer funções de computador. É como se fosse um PlayStation 5, que além dos jogos você consegue assistir YouTube, Netflix dentro dele. Só que com coisas a mais, como WhatsApp, browser, você consegue conectar Instagram e tudo. E eu tenho que destacar que desde que esse bichinho aqui foi lançado, o Zuckerberg tá se empenhando muito para fazer esse MetaQuest aqui continuar barato e ter mais funções ainda. Ele vem atualizando todos os meses. Por exemplo, antigamente a gente não conseguia deixar as janelas penduradas igual o Vision Pro. E depois do lançamento do Vision Pro, eles começaram a trabalhar nisso e através de uma atualização de software, eles conseguiram chegar nesse resultado. E na minha opinião, como eu tenho os dois, quando vem alguém em casa e quer experimentar a experiência de ter um VR na vida, eu coloco o MetaQuest 3. Por quê? Porque o MetaQuest 3 é muito mais simples, você consegue colocar em um jogo e colocar para a pessoa interagir ali e tudo mais. Eu acho que ele é muito mais simples e didático para você ensinar um leigo a ter essa experiência VR. Já o Vision Pro, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque ele se trata de um conteúdo muito pessoal. É a sua galeria, os seus contatos, é a sua ligação, que tá tudo ali acoplado. É como se eu entregasse o meu celular para uma pessoa, falasse, olha, experimenta e vê se é bom. Só que eu não vou ver o que ela está vendo. Então, sei lá, ela pode ver foto sua de evolução de academia, essas coisas assim pessoais que a gente tem no celular. E eu nem tô falando de coisa errada, tá? E sem falar que a partir do momento que a gente tira o Vision Pro da cabeça, ele bloqueia. Então, quando eu coloco em outra pessoa, eu preciso ensinar ela a utilizar tudo novamente, a colocar a senha, a fazer a adaptação dos olhos para conseguir, enfim, ela conseguir abrir. Tem gente que ela nem consegue aprender e desbloquear o Vision Pro, então ela acaba nem tendo essa experiência. Já o MetaQuest 3 eu consigo facilmente colocar em um jogo, colocar na cabeça da pessoa e ela simplesmente só continuar. Por quê? Além das mãos, tem o controle que consegue deixar mais didático ainda, como se fosse um cursor de mouse. E agora entrando nesse modo de navegação, como eu falei, o MetaQuest 3 vem com esses controles que são bem legais. Você consegue fazer muitas coisas, funciona muito bem para jogos. Eu sinto a necessidade de alguns jogos a gente ter o controle do Vision Pro, só que se você quer utilizar o MetaQuest 3 com as mãos,
eu confesso que vai se tornar uma experiência bem cansativa, tá? No início é complicado para você digitar, é um pouco mais difícil. Eu achava o máximo conseguir controlar com as mãos, porque eu me achava que era um pouco mais parecido com o Vision Pro. Só que quando eu experimentei, que é a navegação do Vision Pro pelo olho, só para vocês terem noção, o MetaQuest 3, ele pega as câmeras aqui que tem na parte inferior dele e lê a sua mão. O Vision Pro também faz isso. Só que além das mãos, ele lê pelo nosso rastreamento de olho. Ele olha a movimentação da nossa pupila, para onde a gente está olhando, e a gente só confirma com a mão. Então a navegação, basicamente, se fosse do MetaQuest 3, eu teria que fazer isso daqui, ó. A minha navegação basicamente é isso aqui, e clica. Já o Vision Pro, a gente está falando de uma coisa que você só olha e vai clicando, não precisa mexer a cabeça, ela se torna muito mais rápida e dinâmica ali, e não acaba sendo tão cansativa quanto a do MetaQuest 3. A sorte é que ele consegue conectar também na Steam, que fica muito melhor, porque se você tem computador Windows, você consegue conectar a sua Steam e jogar os mesmos jogos que você joga no computador, no caso, no MetaQuest 3. Além de você conseguir nativamente ter um aplicativo do xCloud que você consegue conectar, por exemplo, um controle. Eu consigo controlar ali um controle de PS5, conectar nele e utilizar também o xCloud também. Lembrando que o Vision Pro consegue fazer isso, só que através do Safari e navegador. Agora vamos para o Vision Pro. De que forma que eu vejo o Vision Pro? O Vision Pro, para mim, ele é um segundo computador. Basicamente, ele é como se fosse um MacBook Air que você precisa utilizar ali. Às vezes você quer viajar e não quer levar o seu notebook, porque quer usar o Vision Pro para outras experiências, como ver filmes e tudo mais. Então, ele é um computador que você consegue utilizar ele como videogame. Basicamente é isso. Já o MetaQuest 3 é um videogame que você consegue utilizar como computador. Quando eu comprei o MetaQuest 3, a minha principal objetividade era utilizar ele para trabalho. Isaac, tem como utilizar ele para trabalho? Tem como sim. Inclusive, eu vou fazer um vídeo exclusivamente disso no meu canal. Só que ele tem as suas certas limitações, por ser um sistema que é Android, ele não é compatível com Mac. Você tem algumas coisas que na hora da transferência de dados ali você vai ter dificuldade. Já o Apple Vision Pro você consegue via AirDrop enviar, você consegue dar Command C no seu computador e Command V dentro do Vision Pro, você consegue conectar mais facilmente a sua tela para espelhar ali no computador. Enfim, você consegue realmente utilizar como segundo computador ali para estar fazendo as suas tarefas. Já o MetaQuest 3 é esse videogame que eu já falei para vocês que consegue fazer isso também. É tanto que a Apple Store, dentro do Vision Pro, os softwares dela são mais focados em produtividade. Por exemplo, a gente tem um aplicativo nativo do Zoom para você conseguir fazer reunião nele, e quando você tem uma reunião, por exemplo, pelo Meet, que não tem aplicativo nativo, eu consigo pelo Safari já espelhar e utilizar o meu avatar, que é muito importante. O avatar deles são extremamente realistas, você consegue fazer ali através de uma selfie uma foto sua realmente para você ter o seu avatar do Vision Pro. Já o Meta, ele utiliza uns avatares ali personalizados, já melhorou recentemente numa atualização, mas ainda nem se compara você chegar em uma reunião com o seu rosto real do que um avatar ali como se fosse do metaverso. E essa praticidade de ter várias janelas ali no Zoom, utilizando o Zoom para uma reunião e ter um PDF aberto, um Safari aberto, a sua conversa no WhatsApp aberta ali com a pessoa, facilita demais. Já para ter reunião dentro do MetaQuest, eu tenho que enviar um link personalizado ali para ele nos aplicativos que ele é compatível, e acaba sendo um pouquinho chato porque nem todo mundo utiliza esses aplicativos. Infelizmente, um erro que tem o Vision Pro, a gente não consegue transferir. Lembra da porta USB-C que eu mostrei para vocês? A gente não consegue conectar um SSD através dela para conseguir ter acesso ali na parte de arquivos. Eu não sei se isso é um bloqueio ou uma limitação física mesmo da bateria. E lembrando que se você conectar um mouse e um teclado, o uso dos dois fica bem parecido com o computador, com as certas limitações. Eu até recomendo, se você quer utilizar o Vision Pro como segundo computador, utilize com mouse e teclado, tá? Nem tudo, por exemplo, edição de vídeo, você não vai conseguir editar pelas mãos, tá? É bem difícil, eu já tentei também, para você aprender, enfim, você fica muito limitado. Pelo teclado e mouse fica muito mais rápido. No MetaQuest 3, se você quer utilizar, por exemplo, para editar um vídeo, muita gente me pergunta, você vai ter que espelhar o seu
seu computador e a tela vai estar espelhando ali. Você consegue fazer o espelhamento da sua tela no aplicativo deles, só que eu garanto que vai ter um certo delay, um milésimo de delay, é bem pouco, tá? Mas se você trabalha com coisas muito específicas, possa ser que isso atrapalhe. É muito pouco, tá? Já no Vision Pro você consegue editar tanto nativamente dentro dele, porque roda um processamento M2, quanto também espelhando a tela do seu computador. Isso só é possível porque o Vision Pro, como ele não tem tantos aplicativos, já teve menos, agora está aumentando a Apple Store, ele consegue rodar também os aplicativos nativos do iPad. Então, tudo que existe no iPad você consegue ter o Vision Pro. Com isso, abre as possibilidades para você ter várias coisas. Por exemplo, em uma produção de vídeo, eu consegui rodar o stream do que eu estava vendo na minha câmera através de um transmissor HDMI. Tá, eu olho com a cara pra de maluco e olho pra câmera, tá? Eu falo, tá, ok. 3, 2, 1, vai! Você deve estar se perguntando como é que chegou até aqui. Porque tem um aplicativo da Holy Land nativo no iPad que eu consigo rodar no Vision Pro, eu consigo utilizar o Notion, eu consigo utilizar o DaVinci Resolve para iPad, o Final Cut para iPad, isso ajuda demais na questão de aplicativos. Na questão de gravação, a gente tem que destacar que o Vision Pro, se você quer gravar nele, ele só grava horizontalmente por conta da posição das câmeras. Já o MetaQuest 3 você consegue fazer gravação tanto vertical quanto horizontal. E lembrando que você consegue também controlar a taxa de bit nele. Você consegue colocar em 10, em 20 Mbps por segundo, e isso aí aumenta a qualidade. Isso é bem legal quando você tem uma limitação ali, você compra um Quest de 128 GB, por exemplo, e você tem limitação de gigas ali que você não pode utilizar. Por sorte, esse meu aqui é a versão de 512, que ajuda bastante eu não ter que ficar preocupado em apagar as minhas gravações de vídeo. Ambos têm um sistema de nuvem que fica armazenado através do aplicativo do MetaQuest 3. Você consegue ter esses backups ali na sincronização de nuvem, essas gravações de tela no seu celular, e já o Vision Pro faz isso através do iCloud, que fica muito mais fácil, você também não precisa de aplicativo, mas fica sincronizado também no seu celular. E eu quero destacar também aqui, que eu não posso deixar de falar, que os gráficos do Apple Vision Pro de aplicativo que tem lá, cara, são simplesmente sensacionais. Ó. Hey there, I'm Poe the Dragon Warrior. Today I'll be guiding you with an inner peace meditation to help you let go of the stress of the day. A Meta tem muito mais aplicativo, a barreira de entrada, se você é um desenvolvedor, é muito mais fácil de você desenvolver aplicativos para o MetaQuest 3, só que os que tem no Vision Pro, na Apple Store, cara, são simplesmente sensacionais. São de extremamente qualidade e são bastante rigorosos para entrar tudo lá. Em questão de preço, eu não preciso nem falar, né? A gente está falando de um produto de $3.500 no caso do Vision Pro, e do MetaQuest 3 um produto de $500. A diferença é gritante, mas a gente está falando de usabilidades diferentes. Se eu fosse resumir tudo, como eu resumi lá no início, a gente está lidando com um videogame que faz funções de computador, ele pode ser utilizado como computador. Já que a gente está falando de um computador que pode ter funções de videogame. Basicamente, isso aqui. Isaac, tem como eu ter o Apple Vision Pro como computador principal? Dependendo da usabilidade, sim. Você vai ter mais possibilidades usando um notebook? Com certeza vai, por conta das portas USB-C, a questão de carregamento, bateria e tudo mais. Entre o MacBook e o Vision Pro, você primeiro precisa ter o MacBook, depois você pensa no Vision Pro. A não ser que você faça coisas muito específicas e utilize ele por pouco tempo, aí sim faz sentido você só ter um Vision Pro. E só para deixar claro a questão de peso deles, um é bem mais leve com a bateria interna, já o Vision Pro é um pouco mais pesado. Isso vocês já estão diversas vezes, já falaram isso daqui, mas basicamente é isso, tá? Isaac, qual dos dois vale a pena? Eu, hoje em dia, estou vendendo meu MetaQuest 3 porque eu não sou o cara dos jogos, tá? Eu não sou o cara que fica toda hora no computador e tudo mais. Quando eu comprei ele, o principal objetivo que eu comprei ele foi para utilizar para produtividade como computador. Ele funciona? Funciona com suas limitações e tudo mais, tá? Mas funciona. Se você for o cara dos jogos e utiliza bem pouco como computador, sim, faz sentido para você, vai de Vision Pro. Agora, se você espera utilizar ele como um computador mesmo, ou você quer utilizar espelhado no seu computador toda hora e tudo mais, cara, vai de Vision Pro,
que eu sei que o investimento é muito mais caro, só que eu adianto para vocês que como o Vision Pro não vendeu tanto, tem muita gente vendendo ele a preço de banana, cara. Tem gente vendendo por 14, 12 mil, 15 mil. Então aí sim a gente começa a ter um preço competitivo. Eu sei que é muito caro ainda, eu sei que é super fora da curva, mas eu ainda acho que se você é um amante de tecnologia e quer ter essas coisas, cara, vale a pena. E essas são as minhas considerações finais, mas me fala aqui o que você acha. Você teria um Vision Pro ou um MetaQuest 3? Qual que seria melhor para sua usabilidade aí do dia? Se você gosta de tecnologia, assim como eu, já se inscreve nesse canal e me conta aqui nos comentários o que você achou. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!